Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Yasmin Maria, discente do bacharelado em Química, e hoje eu vou falar um pouco do processamento industrial do café solúvel. Bom, a origem do café ela é datada da África, ali na Etiópia, no ano 500 a.C., mas foi na Arábia que teve o domínio inicial da técnica de plantio e preparação do produto, e de lá ele foi exportado para o mundo todo. No Brasil, o café foi cultivado pela primeira vez em 1727 no Pará, então ele se estendeu por todo o litoral brasileiro. E a produção de café aqui no Brasil foi muito beneficiada, porque o clima e o solo são muito propícios para ela. Então, por volta de 1837, o café passou o açúcar e se tornou o principal produto de exportação do Império do Brasil na época. O fruto do café ele é composto pela casca, a polpa, o pergaminho, que é essa parte que protege a semente, e a semente, que é o grão de café. A sua composição química ela é um pouco mais complexa, ele tem alguns compostos hidrogenados, carboidratos, lipídio, aproximadamente 1% a 2,% de cafeína, entre outros. Por que essa composição química é um pouco mais complexa? Porque a gente vai ver que no processamento industrial, durante a etapa da torrefação, esses compostos originais do café eles são degradados para gerar novos compostos que têm presença de substâncias nutritivas, bioativas, e é onde a gente caracteriza o sabor ou o aroma da bebida. Então, por isso que ele tem essa composição química um pouco mais complexa. Hoje em dia, o café mais consumido o tipo de café mais consumido no Brasil é o café solúvel, né? Porque ele tem não importa o seu tipo, ele tem um fácil preparo, é só acrescentar água filtrada, é quente e tá pronto, não precisa nem coar. Ele também tem um sabor mais suave do que o café fresco, porque tem também uma menor concentração de cafeína. E a mágica por trás do café solúvel está na parte do processo de extração e secagem dos grãos. Até chegar nesse ponto, o processo industrial é o mesmo do café fresco, a seleção, a torração e a moagem. Mas a partir da extração e da secagem, o café solúvel ele passa por um processo industrial complexo que envolve uma alta tecnologia. E é nisso que ele se difere do café fresco. O café solúvel ele tem 3 tipos: pulverizado, aglomerado e o liofilizado. O café pulverizado é o café solúvel em pó. No processo de fabricação, o extrato de café ele é submetido a altas temperaturas e pressão, o que vai aumentar a sua concentração e vai tornar ele volátil. Então, o material é bombardeado para o topo de uma torre, onde ele passa por uma pulverização e exposição a ar quente, o que faz com que o grão perca a umidade e se converta em pó. O café aglomerado, o café aglomerado, ele é fabricado a partir do café pulverizado, que é onde a gente junta o pó ao vapor para dar um produto final um pouco mais uniforme e com uma dissolução mais fácil. Já o processo liofilizado, ele é um processo um pouco mais recente, bem mais sofisticado, porque nele a gente congela o extrato do café a temperaturas muito baixas, até 40 graus Celsius. Então, o produto passa por processo de moagem, secagem a vácuo e sublimação, e todo esse processo como de desidratação tem o objetivo de preservar ao máximo as qualidades de aroma e sabor do café. Então, ele dá uma origem a um café com uma qualidade superior e, claro, com um custo mais alto. Ali nas imagens a gente coloquei lado a lado o café pulverizado e o café liofilizado e dá para ver bem a diferença, né? De um em pó e o outro bem mais encorpado. O processo de produção do café solúvel, ele tem as seguintes etapas: a colheita, a seleção e a limpeza, a secagem do grão, o blend, a torração, a quebra, a extração, a concentração, e a partir daí da concentração ele pode ser secado por meio da pulverização ou secado por liofilização. E na secagem e depois da secagem e da pulverização, você ainda pode ter a aglomeração. E a partir desses 3, a gente vai para o envasamento e a distribuição. Agora eu vou falar um pouquinho de cada etapa mais a fundo. A seleção e a limpeza é onde começa o processo industrial e é nele que tem a higienização e a padronização dos grãos de café verde, né? Então a matéria-prima chega por meio de carretas e normalmente é feito o método de seleção do peneiramento.
Esse processo de limpeza e seleção pode ser feito manualmente, eletronicamente, e normalmente é numa esteira, que é onde os grãos vão passando e vão sendo retirados galhos, folhas e até pedras que podem ter vindo juntos na colheita. E aí o café é armazenado em silos. Torração. O grão cru do café, ele não tem o aroma e o sabor que a gente está acostumado da bebida do café. Então, a torração é essencial, porque é nela que vão ser produzidos compostos voláteis e não voláteis que dão os sabores e o aroma que a gente está acostumado. Então, normalmente a torra é conduzida em equipamentos operando a batelada, em que os gases da fornalha eles entram em contato com o café cru, promovendo um processo de secagem inicial, onde o aroma e a coloração do café são desenvolvidos. Quando os grãos torrados eles atingem uma temperatura de mais ou menos 230 graus, a torra é interrompida com um corte de fluxo do ar quente e o café é sequencialmente descarregado e resfriado com o fluxo de ar à temperatura ambiente. E esse processo, que é a quebra, é o que dá o aroma e o sabor característico do café. A gente tem principalmente dois tipos de torradores. Os descontínuos, que é onde os grãos são descarregados e carregados completamente após um ciclo de 10 a meia hora, e o resfriador funciona intermitentemente. E os contínuos, que são carregados e descarregados continuamente. O café é transportado lentamente e o aquecimento é feito nesse percurso, e no trecho final, os grãos são resfriados continuamente. E nos dois tipos de torradores pode ser feito aquecimento direto, que é através de gases resultantes da combustão de um óleo especial, ou indireto, que o calor passa pelo café através de uma parede de tambor. Esse processo indireto ele é bem mais lento e bem menos eficiente. Então, depois a gente tem a moagem, e ela é necessária para que o sólido solúvel e as substâncias voláteis que são responsáveis pelo aroma e o sabor do café sejam disponibilizadas na extração. Então, a moagem é quando dá essa quebra dos grãos em partículas menores com diferentes granulometrias. A seção de moagem ela consiste de um moinho, que é normalmente ajustável para fazer um produto mais fino ou mais grosso. E esse moinho transforma o café torrado em um pó homogêneo. E conforme para o café solúvel, o mais indicado é o moinho de rolos, porque ele fornece um produto de textura mais uniforme. Esse daí mais de um exemplo. Extração. Na etapa da extração, o café torrado e granulado ele é carregado dentro de umas colunas, que são os percoladores. Então, nesse equipamento, o café granulado ele é compactado em leitos fixos e os extratos são obtidos por meio da passagem da água em contracorrente. E nisso a gente vai ter um enriquecimento dos sólidos solúveis. E a partir disso, o extrato de café que deixa a bateria da extração estar quente e ele não deve ser exposto ao ar. Antes ele tem que ser resfriado em um trocador de calor a placas, porque se ele ser exposto ao ar, as substâncias de aromas voláteis elas vão evaporar e o café vai ter uma perca de qualidade. Então, o extrato de café ele deixa essa área para ir para os tanques de armazenamento, para decantar as impurezas grossas. Então, o produto é bombardeado nas centrífugas para não ficar nenhum sedimento. Então, a gente tem a concentração do café. E por que ela é feita? Porque o teor de sólidos solúveis no extrato de café ele é relativamente baixo. Então, a gente precisa concentrar o extrato antes dele ir para a secagem. E o extrato ele é concentrado até atingir aproximadamente uns 43% de sólidos solúveis. Na concentração, a gente tem a concentração do café, ela pode ser feita por vários métodos. O mais usado é a evaporação, que é onde a água do extrato é
parte da água do extrato ela é evaporada por evaporadores de filme ou evaporadores de placas. E essa evaporação ela ocorre a baixas temperaturas, porque senão você danifica o extrato do café. Esse da imagem são evaporadores, que a gente vê o sistema de como eles funcionam. E também a gente tem a concentração a frio, que é onde assim, parte da água do extrato é congelada em cristais de gelo puro. E esses cristais eles vão ser filtrados e derretidos e desprezados. E esse processo tem um custo um pouco maior, a concentração a frio, no caso. Então a gente tem a secagem, que é onde a gente separa os tipos, né, do café solúvel, que ela pode ser feita por liofilização ou pulverização. Falando agora da liofilização, ela tem 3 etapas: um congelamento, a secagem primária e a secagem secundária. Então, inicialmente, o alimento ele é congelado e você transforma a água dos alimentos em uma mistura de 2 fases, sendo que uma é o gelo, são os cristais de gelo, né? E a outra é a solução concentrada dos solutos. Então, após o congelamento, eles vão para a câmara de secagem, que é onde o produto é colocado e submetido a uma baixa temperatura e uma baixa pressão, para que a gente tenha a sublimação da água, E durante a sublimação, a gente perde parte do calor latente. Então, a temperatura do alimento congelado ela diminui. Então, a gente precisa fornecer mais calor para o produto, que é o que marca o fim da secagem, da desidratação primária, que é a secagem primária. Aí a gente tem ali nas imagens a gente tem um liofilizador, visto de fora, e normalmente ele tem os componentes principais: a câmara de secagem, o condensador, o compressor e a bomba a vácuo. A pulverização. A pulverização é onde a gente produz o café em pó, né? O café pulverizado. E o que acontece? O extrato de café ele é pulverizado por um spray que está posicionado a 30 metros de altura na torre de secagem, e nessa trajetória até o chão o extrato vai perdendo água e vai restar apenas o pó solúvel. Então nessa torre de secagem não tem nenhum processo intermediário, só isso que acontece. Então o pó solúvel ele vai deixar o spray secador através do fundo, né? Essa base cônica que a gente tem, então ele vai ser resfriado e estocado. E a partir da secagem por pulverização, a gente tem a aglomeração, que é onde a gente vai aglomerar o café previamente seco com o vapor da água, para resultar num café solúvel granular. Então, esse processo ele é feito nessa torre de secagem. O café solúvel secado ele é umedecido, mas ele não pode ser dissolvido, ele é só umedecido para ele se aglomerar em partículas maiores. Isso dá um produto que se dissolve melhor. Esse equipamento é conhecido como leito fluidilizado. Ali a gente tem a visão exterior e como seria o processo ali por dentro. Esse café aglomerado ele é o que mais compete com o café liofilizado em termos de qualidade. Então, a gente tem o envase e a distribuição. O café solúvel ele pode ser embalado em diversas embalagens. Tem a lata, o vidro, o sachê. Como a gente vê aí uma grande variedade no mercado. Então, ele é distribuído. O extrato de café ele também, que é produzido durante esse processo, também pode ter outras finalidades. E é isso. Obrigada por assistir. Aqui são as minhas referências. Obrigada.